A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia marcou um protesto para hoje, junto ao aeroporto de Lisboa. Vai ser às 10h30 da manhã. Dizem que Portugal é um país seguro, com polícias a baixo custo e, por isso, exigem aumentos salariais. O primeiro protesto do género aconteceu no aeroporto de Sá Carneiro, no Porto. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia está a realizar um protesto no aeroporto de Lisboa. Tem o nome de Super Polícia Low Cost. Vamos até lá agora. A Helena Conceição Santos está a acompanhar este protesto. Bom dia, Helena. Muito bom dia, Daniel. Mais do que um protesto, trata-se sobretudo de uma ação de sensibilização. São muitos os membros da ASPP que aqui estão presentes no exterior da zona das chegadas do aeroporto Humberto Delgado e distribuem panfletos aos turistas que chegam a Portugal para lhes demonstrar quais são os problemas que a polícia enfrenta no país. Connosco temos o presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, Paulo Santos. Muito bom dia. Este protesto tem um jogo de palavras com também tudo aquilo que tem a ver com o mundo da aviação. Super polícias, mas polícias low cost. É assim que se sentem, polícias que têm que fazer grandes esforços, mas que são pouco recompensados. É exatamente essa a mensagem que pretendemos passar a quem nos visita. De facto, Portugal continua a ser um país seguro, mas era importante que os turistas percebam que aquilo que está a acontecer em Portugal, a segurança que é prestada e que é de qualidade neste momento, assenta muito não em políticas positivas do ponto de vista da segurança interna, mas assenta numa condição policial que está cada vez mais empobrecida, na pouca dignificação da carreira, em salários baixos, numa questão que é necessário perceber que é o envelhecimento da instituição, o trabalho suplementar, o corte constante de direitos, e é preciso perceber que os profissionais não podem continuar nesta situação, neste paradigma de continuar a dar tudo sem nada receber por parte do governo. Por isso era importante os turistas perceberem que Portugal é um país seguro, de facto, mas muito à custa daquilo que é o espírito de sacrifício, de sentido de responsabilidade dos profissionais, e que o governo também tem que perceber esta mensagem e dar passos concretos e objetivos na resolução dos problemas que temos vindo a identificar. Esses passos concretos passam pela reabertura de negociações sindicais com o Ministério da Administração Interna? Nós há cerca de 3 dias enviamos um ofício ao Sr. Ministro muito concreto. Pedimos a abertura de um processo negocial para discutir as tabelas remuneratórias. Consideramos que o low cost, o baixo salário também, de 809 euros para início de carreira, não é atrativo. Nós temos um problema complexo na PSP, não estamos a ter a capacidade de recrutar jovens para esta instituição. Isso, obviamente, decorre daquilo que é a própria instituição e a sua realidade, baixos salários, muito tempo longe da família nos primeiros anos de serviço, a questão da própria reestruturação dos suplementos como uma necessidade, a pouca dignificação por aqueles que já cá estão. Por isso, era importante que o Sr. Ministro, antes de falar de esquadras móveis, de reestruturação do dispositivo, de polícia de administrativos, coisas que estamos disponíveis para discutir, era importante atacar o problema na sua raiz, o problema na sua estrutura base, que é esta discussão socioprofissional que tem que se fazer, que tem que se começar a negociar. Uma vez que estamos no aeroporto e que falou também a reestruturação, em relação à reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e naquilo que tem que ver com a integração dos profissionais da PSP, de que forma é que está a ser feito? Têm tido mais informações? Continua a haver poucas certezas sobre a forma como tudo isto se vai passar? Nós tivemos sempre muitas dúvidas deste processo político. Aliás, solicitamos ao próprio diretor da PSP, ao próprio Ministro da Administração Interna, informações. Foram-nos dadas algumas informações, muito poucas, mas aquilo que sabemos é que parece que a PSP está a ser empurrada uma vez mais para disponibilizar os seus recursos, no sentido de dar os seus contributos para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. A perspectiva é que haja aqui um reajuste de algum dispositivo da própria PSP, depois da reintegração dos profissionais do CEF na nossa estrutura, mas queríamos perceber em que termos e em que moldes é que isso vai acontecer. Nós temos uma dúvida, é perceber se isto vai continuar tudo igual na PSP com mais esse serviço, mas temos também outras, que é perceber se quem é que vai perder o direito à greve e quem é que vai ganhar o direito à greve, se vai haver alguma alteração remuneratória, tendo em conta a incorporação desses profissionais do CEF na PSP, ou seja, há aqui um conjunto de situações que têm que ser acalculadas e deve-se envolver os profissionais, através dos seus sindicatos, nesta discussão. Mas para já ainda não há datas concretas para que o processo avance para os próximos passos neste processo, ainda não há? Aquilo que nós sabemos é que está a decorrer até outubro o plano de contingência entre os profissionais da PSP e a realidade do CEF.
depois desse percurso, que será lá para outubro, segundo indicações do próprio Ministro da Administração Interna, terá que haver aqui um passo na concretização da reestruturação. Nós não sabemos o que vai acontecer, aliás, este processo já teve alguns travões, já teve alguns avanços, estamos com muitas dúvidas. Compete ao Sr. Ministro esclarecer aquilo que vai acontecer. Agora, nós sabemos uma coisa na PSP, continuamos a ser a polícia low cost, a fazer o serviço de tudo e mais alguma coisa, sempre disponíveis para responder a tudo, seja em pandemia, seja em reestruturações, mas continuamos sempre na senda dos baixos salários, da pouca condição de trabalho, da pouca dignificação da carreira, e é isto que queremos vir a alertar da necessidade de alterar este paradigma. Já há mais de um mês que o plano de contingência está em vigor. Qual é o balanço que consegue fazer até agora de tudo o que tem sido este processo e a chamada a servir, noutro sentido, dos elementos da PSP? Olha, uma coisa nós sabemos. Parece-nos que estes elementos que foram agora cedidos ao CEF, se não tivessem sido cedidos ao CEF, certamente seriam as esquadras do Infante e tantas outras com capacidade de resposta. Por isso, é importante também perceber que quando o Sr. Ministro aborda a questão dos 20 mil polícias, como sendo, em termos europeus, dos países que no ranking está mais confortável, é preciso perceber dos 20 mil polícias quantos estão ao serviço operacional da PSP, porque de facto não nos parece que esse número responda exatamente àquilo que é a percepção pública ou da opinião pública relativamente ao número que é dito e depois na concretização daquele serviço policial operacional da PSP junto das populações. Muito obrigada. E é precisamente para sensibilizar a opinião pública que os membros da Associação Sindical de Profissionais de Polícia têm estado em vários aeroportos de norte a sul do país. Hoje estão aqui no aeroporto Humberto Delgado. Amanhã é a vez desta ação de sensibilização passar pelo aeroporto de Faro. Helena Conceição Santos a acompanhar este protesto dos Sindical dos Profissionais da Polícia marcou um protesto para hoje, decorre no aeroporto de Lisboa. Este protesto, que foi chamado de Super Polícia Low Cost, Portugal é um país seguro com polícias a baixo custo, visa alertar a população e os turistas para a situação profissional em que vivem. E está já marcado um novo protesto, vai ser amanhã, no aeroporto de Faro. No aeroporto de Lisboa está a Helena Conceição Santos. Helena, olá, viva, muito boa tarde. Esse protesto está a provocar reações junto dos que passam pelo aeroporto? Muito boa tarde, Cristina. Sim, de facto, aquilo que nos dizem é que os turistas, quando são abordados pelos membros do Sindicato da Polícia que aqui estão presentes, ficam muito surpreendidos com os valores que são apresentados aos polícias, com os salários dos polícias, e dizem que a diferença para os países de onde vêm é muito grande. Por isso, nesse sentido, até estão a ter bastante sensibilidade para os problemas que os membros da polícia aqui tentam demonstrar, porque mais do que um protesto, dizem-nos que é uma ação de sensibilização para aqueles que são problemas estruturais que afetam já há muitos anos a Polícia de Segurança Pública. Esta que é uma ação organizada pela Associação Sindical de Profissionais de Polícia. O presidente é Paulo Santos, que está aqui presente. Vamos ouvir algumas declarações para perceber o que está em causa neste processo. Também tranquilizar a opinião pública. Acreditamos que estas medidas que foram agora anunciadas pelo Governo não vão responder àquilo que é o necessário. São situações que são conjunturais, são paliativos e não há aqui uma perspectiva de resolver concretamente aquilo que são os problemas que afetam a PSP, desde logo a sua necessidade de rejuvenescer a instituição, torná-la mais atrativa, trazer jovens para esta PSP, libertar aqueles que têm idade e requisitos, que estão doentes e cansados, e por isso parece-me que estas medidas pretendem de uma forma habilidosa, se me permite a expressão com todo respeito, mas pretendem aqui de uma forma habilidosa ofuscar aquilo que são as reivindicações que a ASP tem colocado na mesa. Estas preocupações já foram partilhadas com o Ministro da Administração Interna? Sim, nós já tivemos a oportunidade de reunir 2 vezes com o Sr. Ministro, uma das vezes foi para a apresentação de cumprimentos, entrega de alguns documentos. Recentemente tivemos uma segunda reunião, passou muito por uma iniciativa do Sr. Ministro em dar conta de algumas matérias. No entanto, nós há três dias enviámos um ofício ao Sr. Ministro pedindo a abertura de um processo negocial para discussão de tabelas moderatórias, para ver se alteramos este paradigma dos últimos anos, que é continuar com uma polícia de low cost, sempre disponível a dar resposta a tudo, sempre assente em desvalorização dos profissionais, sonegação de direitos e trabalho suplementar. Logo à tarde vão ser apresentadas as quadras móveis para as cidades de Lisboa e do Porto. É um problema é uma solução para a falta de polícias nas ruas. Considera que vai ser mesmo a solução?
Sinceramente não. Tenho recebido várias informações um pouco por todo o país de desmantelamento de equipas de intervenção rápida, utilização, corte de folgas, inclusive de alguns profissionais, desconfiguração completa de algumas estruturas ao nível do trânsito e investigação criminal para reforço destas unidades móveis, o que nos leva a crer que esta medida não faz qualquer sentido, porque o que está em causa não é a estrutura física ou móvel, o que está em causa é o efetivo para apetrechar as esquadras para darem resposta às necessidades. Que medidas alternativas apresentam para fazer face aos problemas estruturais que afetam a polícia? Nós consideramos que o momento da PSP é de refletir para poder dar respostas que combatam essas necessidades estruturais. Compreendemos que há já a necessidade de resolver alguns casos concretos e pontuais. Estamos disponíveis para avaliar uma reestruturação do efetivo, do dispositivo. No entanto, queremos acreditar que o problema de fundo não reside aí. Ou seja, se os jovens não concorrem neste momento à PSP, não é por uma questão de reestruturação do dispositivo. É uma questão de falta de atratividade, falta de apelo desta instituição por via dos baixos salários e das poucas condições de trabalho. Percebemos algumas medidas ou algumas intenções mas consideramos que estas medidas são paliativos, não vão responder àquilo que é o necessário, por isso é o tempo de o Sr. Ministro, tem todas as condições políticas de o fazer, envolver os sindicatos, abrir aqui um procedimento de negociação para alterar este paradigma das tabelas moratórias, a reestruturação dos suplementos, a dignificação da carreira e depois estamos disponíveis, depois de ultrapassar estas discussões, estamos disponíveis para falar então da reestruturação do dispositivo. Em termos da mudança da tabela remuneratória, é um dos motivos que vos leva a querer reabrir a mesa de negociações com o Ministério da Administração Interna. Vão já com algum valor pensado ou estão abertos nesse sentido também a ouvir aquilo que é a visão do Governo para a mudança deste paradigma? Por um lado, deixe-me dizer-lhe que a ASP tem já o trabalho feito. Temos já a nossa proposta, está fechada em termos de concretização daquilo que pensamos. Alerto para o facto de há cerca de 2 anos entregamos no próprio Parlamento uma iniciativa, um documento que falava sobre aquilo que era o mínimo necessário para a entrada para a PSP. Temos o nosso trabalho feito, não vamos divulgar agora valores, mas estamos à espera que o Sr. Ministro nos chame, nos envolva e nos ouça, e estamos à espera de ver a dinâmica da negociação, mas uma coisa sabemos, 809 euros de início de carreira não é apelativo para que os jovens se associem a esta família policial, e isto está aos olhos de qualquer um quando se percebe aquilo que aconteceu nos 2 últimos cursos de candidatura para a PSP. Muito obrigada. É precisamente para tornar a profissão mais atrativa que este sindicato, que é a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, se quer sentar à mesa com o Ministro da Administração Interna para discutir medidas que passam, por exemplo, com a revisão da tabela remuneratória, mas também, tal como ouvíamos, com a revisão daqueles que são os subsídios que estão associados à profissão de polícia. São muitos os motivos que os levam a querer reabrir a ronda negocial com o Ministro da Administração Interna e estão aqui precisamente para demonstrar estes problemas que dizem ser estruturais e que carecem já de resolução há muitos anos, para mostrarem aos portugueses, mas também aos turistas estrangeiros, os problemas pelos quais a polícia em Portugal passa. Dizem ser uma super polícia a trabalhar em low cost, que é uma gíria que é utilizada no mundo da aviação, o que quer dizer que sentem que têm que trabalhar muito, que fazer um esforço muito grande e que esse esforço é recompensado com baixos salários. Estas ações por parte deste sindicato que representa os elementos da PSP têm estado nos aeroportos de todo o país. Hoje o protesto vai terminar aqui junto ao aeroporto Humberto Delgado por volta da 1h15 da tarde. Amanhã seguem rumo a sul e vão estar presentes no aeroporto de Faro. Helena Conceição Santos, em direto do aeroporto de Lisboa, onde acontece hoje este protesto dos polícias.